Vamos ver também os desdobramentos do professor Girafales, professor linguiça venezuelano, o Nicolás Maduro. O Nicolás Maduro deu uma entrevista em que ele insinua, ao meu ver, que se os tribunais aqui confirmaram a vitória do Lula, então eles têm que aceitar a vitória do Maduro lá na Venezuela. Por outro lado também, dá para entender que se o Bolsonaro reclamou que houve fraude aqui, e se a gente está acreditando que possa haver fraude na Venezuela, então o Bolsonaro está certo. Ele tem toda uma trucada em cima do Lula, que já disse, né, que o melhor seria fazer uma nova eleição. Tem falado também que o Maduro é uma pessoa com comportamento autoritário, embora na Venezuela não haja uma ditadura, e o Maduro e o Lula já não estão mais em lua de mel, estão aí numa situação de treta contínua. Vamos ver aqui a frase do Maduro, depois eu ponho o Lula. O presidente Petro e Lula hablan de uma nova eleição. ¿Usted qué responde? Bueno, primero que Venezuela tiene soberanía, es un país independiente con una constitución, tiene instituciones, y los conflictos que hay en Venezuela de cualquier característica se resuelven entre los venezolanos, con sus instituciones, con su ley, con su constitución. Yo no practico la diplomacia de micrófono. No lo practico, jamás. En Brasil también, el expresidente Bolsonaro, de extrema derecha, aliado de la extrema derecha fascista de Venezuela, también él gritó fraude y no aceptó la derrota. Y fue el tribunal de Brasil quien decidió. Y nadie salió desde Venezuela, nuestro gobierno ni nadie, y creo que en el mundo a pedir nada, sino decidió el tribunal, santa palabra Tribunal de Brasil. Es un asunto de Brasil. Después, un 8 de enero, sorprendieron con un intento de golpe de Estado, asalto a los poderes públicos, y lo que se hizo desde Venezuela fue condenar la violencia del fascismo. No, jamás. Nosotros no practicamos la diplomacia de micrófono. Vamos ver aqui então a fala do Lula, né? O Maduro aí tem subido o tom um pouquinho com o Lula nos últimos dias. Vamos ver a fala do Lula também, que tem criticado o Maduro. Quando o Maduro coloca em xeque as eleições do Brasil... Veja, não tem problema, ele tem o direito de colocar, não vou impedir que ele coloque. O que eu quero saber é o seguinte, aqui no Brasil, se o cidadão entrar na internet, ele vai saber quantos votos o Lula teve em cada cidade do Rio Grande do Sul. Porque a gente está falando de uma democracia. É lógico. A Venezuela vive uma ditadura ou uma democracia? Eu acho que a Venezuela vive um regime muito desagradável. É uma ditadura? Uma briga, não acho que é ditadura. É diferente de uma ditadura. Sabe, é um governo com viés autoritário, mas não é uma ditadura como a gente conhece tantas ditaduras nesse mundo. O que eu acho é que a Venezuela é um país interessante para o Brasil, é um país que tem quilômetro de fronteira com o Brasil, é um país que o Brasil chegou a ter quase 5 bilhões de superávit comercial, é um país que pode ser um grande parceiro do Brasil na construção de uma força política no Quando o Maduro coloca em xeque as eleições do Brasil... Calejão, é o seguinte, né? Tem uma mudança aí de postura do Lula nos últimos tempos, mas o que eu fico incomodado é como o assunto Venezuela domina a imprensa, muitas vezes, em momentos em que a gente tem tantas outras pautas mais importantes para abordar, né? Mas foi sempre assim, a Venezuela domina o noticiário brasileiro de uma maneira que eu acho incrível. E tem gente que quer trazer também esse assunto de Venezuela para as disputas municipais, como se, por exemplo, importasse o posicionamento de qualquer candidato sobre Venezuela aqui em São Paulo. Na minha visão, não importa. Mas São Paulo é um dos maiores PIBs do mundo, né? São Paulo é uma cidade riquíssima, faz negócios com o mundo inteiro, tem que se preocupar com toda a situação geopolítica. Eu concordo que sim, mas para o eleitor, a situação da eleição da Venezuela, na minha visão, não faz o menor sentido e não faz a menor diferença para o nosso cotidiano. No entanto, estamos aí nesse imbróglio, né? Um imbróglio que também tem no meio defesa de soberania, defesa de petróleo, defesa do mandato do Maduro, que ele acredita
que é um mandato legítimo, e ele faz essa comparação, que para mim é desmedida, entre o que aconteceu no Brasil e na Venezuela. Aqui, todos os observadores internacionais entraram, olharam, acompanharam, tudo às claras, tudo limpo, não teve problema nenhum para acompanhamento, mesmo sendo o Bolsonaro o presidente naquele momento, e tendo uma tentativa de evitar que eleitores do Nordeste chegassem, né, aos seus colégios. A gente não pode nem fazer a comparação, porque felizmente, a nossa democracia ela é um pouquinho mais madura do que a da Venezuela. E agora ele sai com essa, né? Que é uma certa insinuação, uma insinuação para trucar o Lula, tipo, para ele falar, não, realmente aqui os tribunais reconheceram, então os tribunais venezuelanos estão certos. É o mesmo tipo de instituição? Eu desconfio que não é o mesmo tipo de instituição lá e cá, né, Calejão? Cara, primeiro eu vou começar te dizendo o seguinte, é uma situação absurdamente complexa, essa com a qual, sobretudo, Lula e Celso Amorim e o Itamaraty estão tendo que lidar. Absolutamente complexa. Porque o que quer que você diga, você vai tomar porrada a seguir, tá? Muito bem. Isso dito, quando eu gosto da postura, eu achei o Lula nessa resposta extremamente hábil na resposta. Escorregou em nenhum momento, né? Que de vez em quando ele dá uma empolgada, aí, né? Ele dá umas ele é meio bravateiro às vezes, né? Mas aí ele foi bem hábil mesmo, concordo. E a jornalista fica tentando o tempo todo jogar. É uma ditadura? Não sei o quê, não sei o quê. As pessoas ficam o tempo todo querendo reduzir a complexidade da questão para tirar o lacre. Para tirar entendeu? Olha! Primeira vez que o Lula se referiu à Venezuela dessa ou daquela forma. Ao invés de efetivamente aprofundar o debate e entender a questão, o quão complexa e o quão difícil essa questão é, se você quer fazer uma análise geopolítica competente, tá? Ao invés de querer reduzir as coisas a títulos prontos que servem, sobretudo, para as nações e pessoas que não estão alinhadas com os Estados Unidos. Porque você não vai ver, por exemplo, ninguém perguntando para o Lula, por exemplo, se é o Salvador, se o Bukele é um ditador. Por que eu acho que isso é engraçado, tava pensando nisso esses dias, Calejão, de verdade. Eu acho muito engraçado. Ninguém chega para o Bolsonaro, para o Pablo Marçal e pergunta: o que vocês acham do Bukele? Ele é um ditador? Eu acho muito. Eu tava pensando nisso esses dias, juro para você, cara. Você me falou agora, eu lembrei, porque eu acabei nem trazendo essa discussão para cá. Você sabe por quê, irmão? Porque El Salvador não tem uma parada chamada PDVSA. Sabe o que é a PDVSA, né? Sim. É isso que tá no fundo. Exato. É a petroleira venezuelana. É isso que está em jogo. O que está em jogo é recurso mineral abundante, a PDVSA, o controle da PDVSA, que até o começo da década de 90 estava na mão de um rentismo do petróleo, uma elite nojenta, burguesa, venezuelana, que foi escorraçada pelo chavismo. Tá bom? Então é isso que está em jogo. O chavismo ascende e você pode botar todos os problemas do mundo que com certeza o chavismo tem. Ninguém nesse mundo é santo. Em alguma medida está todo mundo de olho em poder, etc. Mas existem diferentes projetos de nação. Mas existem diferentes ideologias no processo de alcançar o poder. Tá? Isso não quer dizer que eu estou dizendo que ninguém é santo aqui. Agora, é fato que o chavismo botou um limite no rentismo petroleiro dessa elite burguesa venezuelana, e é fato que o chavismo promoveu uma série de reformas estruturais que deram conta de endereçar a questão da fome, da desigualdade, enfim, tá? Isso é fato, isso tem dado da FAO, da ONU, por exemplo, isso tem dado da UNESCO, apontando melhores condições, enfim, não vou trazer aqui muito, porque eu precisaria ficar horas falando disso. O meu ponto é só que o Maduro não é um bom defensor desse legado positivo do chavismo. Não tenho a menor dúvida disso. Não é. Eu entendo o Maduro como um autocrata, ele se transformou num autocrata, mas daí a simplesmente dizer Maduro é um ditador, você escamoteia o ponto sem a complexidade da análise, cara. Por quê?
Maduro se torna um autocrata num processo de ter que defender um Estado de um ataque imperialista. Isso não é balela, Eldio. Não, isso não é. Isso não é um papo frouxo para querer passar pano pro Maduro. Porque, via de regra, as pessoas estão tão radicalizadas que elas querem que eu diga Maduro é um ditador. E é simples assim e acabou. Por quê? Porque o Instituto Carter não reconheceu. Porque o Joe Biden... Mano, veja, faz quase 30 anos agora, Helder, que o tio Sam vem ativamente desestabilizando a Venezuela. Bloqueando, desestabilizando, exercendo ingerência de todas as formas, agudizando a carestia do país para botar para fuder com o governo, para jogar a sua própria população contra o governo que tinha sido democraticamente eleito. E aí ninguém estava preocupado com a soberania do povo venezuelano. E aí você não via os analistas brilhantes da Globo News dizendo: temos que rechaçar a ingerência estadunidense na Venezuela, porque isso é um crime contra a autodeterminação do povo venezuelano. Aí você não vê uma porra dessa, irmão. Agora, de fato, ou a meu ver pelo menos, tá bom? Houve problemas nessa última eleição? Eu tô convencido que sim. Eu estou convencido que houve. O Maduro se transforma paulatinamente numa figura autocrática? Se transforma. Mas daí a resumir a questão, a última eleição, é de uma cretinice imensa, irmão. Por que você acha que os Estados Unidos, que bancam o bom moço da democracia e do mundo livre, disseram que se o Maduro sair do poder, eles tiram as acusações que pesam contra o Maduro? Porque ele, no segundo dia, o que a Maria Corina vai fazer é privatizar a PDVSA. É o que eles fizeram com a Petrobras no Brasil, Eldio. Então vejam o nível de complexidade dessa questão. Porque aí você não vai ver ninguém mais falando nada. Uma vez que os interesses do tio Sam estejam atendidos, toda a nossa mídia hegemônica cala a boca. E acabou o problema. Então, assim, é incrivelmente complicada essa questão. Eu acho que o Brasil está se conduzindo de uma maneira muito hábil na figura do Lula e na figura do Celso Amorim. Eu, César, se fosse assessor de qualquer um deles, e não sou merda nenhuma, mas modestamente me permito opinar, porque esse é o meu papel aqui, eu não daria sugestões específicas. Eu não diria, Helder, você tem que fazer isso ou você tem que ir aquilo. O Celso Amorim vai muito bem quando ele diz o seguinte: a gente quer promover o diálogo. A gente acredita que uma solução para esse impasse deve ser construída através de consenso dentro da própria Venezuela e não ser imposta de fora para dentro. Agora, quando você passa a sugerir medidas práticas, como tem que ter uma nova eleição, aí você já está entrando numa seara complicada e você vai tomar esse tipo de resposta que você tomou do Maduro aí. Que tipo, o cara é um ditador, o cara é um autocrata, classifique como você quiser. Ele tem o apoio das Forças Armadas bolivarianas, ele tem apoio das forças policiais do país e ele tem apoio de uma ampla parcela da própria população. Ele não vai sair. Ele não vai sair. Não é algo que você possa demandar na marra que o cara vai sair. Então precisa ser propositivo no sentido de promover o diálogo e, de alguma forma, tentar catalisar uma solução negociada. Qualquer coisa que fuja disso, Helder, vai piorar o problema. A gente já viu isso acontecer na Líbia, no Iraque, na Síria, no Chile, no Brasil com o Jango. A gente, sob o pretexto de levar a democracia para esses lugares, porque o risco do comunismo, aí é porque é um ditador, porque os Estados Unidos arrebentaram esses países, meu mano, arrebentaram. Então, assim, não é fácil essa questão aí, mas eu acho que o Lula está saindo tão bem quanto possível. Sim, até porque não é um assunto fácil, né? E depois acaba recaindo sobre ele em 2026 e agora, já em 2024, apesar de não importar para a eleição municipal. Elia Almeida, não dá para entender o que os críticos gostariam que o Lula fizesse, que seja diferente do que ele já está fazendo na Venezuela. Críticas abertas arriscam ruptura. Tem isso, né? Tem que pisar em ovos, não é um negócio tão simples, né, Elia Almeida? Roosevelt, Romagnolo de Siqueira, diga.
Só um parênteses aqui, porque o chat está me cobrando isso. Gente, eu citei o Caco, eu adoro o trabalho do Caco, tá bom? Eu li basicamente todos os livros do Caco Barcelos. Eu fiz essa provocação que é exatamente para ver se sai um Profissão Repórter com essa temática que eu acho tão importante. Eu concordo com vocês, cara. O Caco Barcelos é um cara que merece o respeito, é um cara que fez muito pelo jornalismo da nação e é um cara que eu respeito profundamente, só para deixar isso claro, tá? Não, eu nem entendi como crítica ao Caco, até porque o Caco Isso. não é dono da Rede Globo, então ele não decide tudo ali dentro. Dentro do programa dele, ele também tem os seus limites. Então, eu entendi uma crítica à emissora, não ao Caco Barcelos, foi que é mais um empregado dentro da Globo, um empregado com prestígio, claro, mas é um cara que precisa respeitar certos limites dentro da emissora, porque a emissora não é dele. Lula não deveria mais falar sobre Venezuela, chega, diz o Roosevelt. Eldio, você viu que no Rio tem bala perdida, e aqui em BH ontem teve uma flecha perdida, a moça foi alvejada, eu vi, que cena dantesca, né, que tristeza, mas ao mesmo tempo é inusitado o que aconteceu aí em Belo Horizonte. Mirício, passando para assistir a live no feriado da minha cidade. Ó, feriado de sexta é muito bom, hein? Lennon M, a Venezuela é o maior espantalho da direita atual, é um grande espantalho. Se é o maior eu não sei, mas que é um grande espantalho, não só atual, viu? Isso aí vem de antes do bolsonarismo até.